nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite de paz. Eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos do céu, agradecendo Jesus Salvador. De Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é teu coração. Nascer nosso irmão, é a nós todos salvar, é a nós todos salvar. Convidamos agora o nosso irmão Alexandre para a exposição da noite e mais uma vez agradecemos a ele pela colaboração. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço, em primeiro lugar, o convite. E o Domingos, quando eu cheguei hoje, essa música é linda. Mas quando eu cheguei, o Domingos estava tocando uma música tão linda que eu achei que era ela que você ia tocar. Mas eles vão ter que ouvir ainda. Linda aquela música. Mais uma vez, boa noite, pessoal. Eu trouxe para vocês hoje um assunto, o livre-arbítrio. Eu gosto sempre que eu venho aqui de trazer ou assuntos que as pessoas têm dúvidas sobre o espiritismo, que eu percebo ou que alguém me fala, ou mesmo até curiosidade. E conversando com um sobrinho numa dúvida, que aliás meu sobrinho está presente aqui também hoje para ver se tira a dúvida, ele falou: tenho dúvida sobre o livre-arbítrio. E durante as minhas pesquisas eu percebi que muita gente tem dúvida sobre o livre-arbítrio no conceito de liberdade do ser humano, E então eu fiz um trabalho baseado num livro de Santo Agostinho que chama O Livre-arbítrio. Esse livro, Santo Agostinho escreveu muita coisa, ele foi filósofo, teólogo, e entre os livros mais famosos dele estão O Livre-arbítrio e Confissões. Esse livro Confissões, até hoje, ele é estudado, e ele foi escrito lá para o ano 300 depois de Cristo, então é uma coisa bem antiga. E também baseado na pesquisa filosófica de Ivandro Costa, que eu encontrei essa pesquisa dele e achei muito interessante, ele é da Paraíba, e tentei fazer uma ligação de tudo isso com o Livro dos Espíritos, para a gente perceber que as curiosidades de Santo Agostinho, lá nos anos 300, e também vieram à tona no Livro dos Espíritos e outras obras que a gente tem de Kardec, explicando e detalhando o livre-arbítrio.
Para começar, eu gostaria de colocar, né, uma frase também que a gente sempre vê, e está em Coríntios, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Essa frase, por enquanto, eu vou deixar no ar, porque no decorrer da explanação aqui, a gente vai chegar a essa conclusão, porque a gente tem poder de escolha, né? Tudo me é lícito, ou seja, tudo eu posso fazer, mas é tudo que me convém fazer? É tudo que eu posso fazer? Então, vamos discorrer sobre isso aí. Aurélio Agostinho de Hipona, ele era conhecido assim, ele por ter sido bispo em Hipona, depois que ele se converteu ao catolicismo. Ele, como eu já disse, foi teólogo, filósofo, e atuou bastante nos primeiros séculos do cristianismo. Ele nasceu em 354, num município chamado Tagaste, que era a província romana da época. Roma tomava, né, posse de tudo, e essa Tagaste era da província romana. E essa obra dele, o Livre-Arbítrio, ele foi escrito em 386. Ele tinha só 32 anos quando ele fez isso, né? E ela finaliza em 391. Levou 5 anos para fazer a obra. Então, o que ele pretendia com isso? A primeira coisa, no pensamento dele, na busca dele, era estabelecer a compreensão de liberdade. A liberdade, muita gente confundia com, eu tenho livre-arbítrio, então eu sou livre para fazer tudo o que eu quiser. Eu posso fazer tudo, né? Então, ele tinha vários questionamentos. E nessa obra, né, ele tenta entender a liberdade e ver que a verdadeira felicidade está em aceitar a graça de Deus. O que ele chamava de graça de Deus na época? Ele falava que o livre-arbítrio é um dom que nós recebemos de Deus, uma graça de Deus. E o que fazemos com esse dom é o que vai determinar a nossa felicidade ou infelicidade. Ele tem um companheiro de diálogo nesse livro que se chama Evódio. O Evódio também foi uma pessoa que se converteu ao cristianismo, conheceu Santo Agostinho e teve uma relação muito boa com ele, e começaram a estudar, porque Evódio também tinha muita curiosidade sobre isso. Então esse livro ele é feito em forma de diálogo com o Evódio. E ele é dividido em 3 livros. Na verdade, não são 3 volumes. Eu até me lembrei do Alan na semana passada, não sei quem teve aqui, que falou sobre a influência dos espíritos, né, na vida da gente. Eles influenciam? Sim, influenciam, mas também a decisão é nossa, do quanto eles vão influenciar. Né? E também citou um livro que é feito em 3 partes. Né? Então ele divide o livro em 3 partes, que eles chamam de livro 1, livro 2 e livro 3. Nesse primeiro, ele fala que o pecado, uma dúvida sobre o pecado vir do livre-arbítrio. Por quê? Se essa vontade procede do dom de Deus, que o dom que Deus nos deu, o mal também não vem de Deus? Porque se eu posso ter a opção de optar por um caminho bom e um caminho ruim, se eu optar pelo caminho ruim, então Deus também não me deu esse mal? Né? Elas já começam a questionar, porque são reflexões filosóficas nesse livro. Deus não é o autor do mal, mas o homem desenvolve o mal através do livre-arbítrio. Foi a conclusão que eles chegaram, né? Resumidamente, né, dos textos lá. O mal procede do livre-arbítrio, exatamente de acordo com as decisões, às vezes equivocadas, que tomamos. A causa do mal deve ser procurada no homem em seu interior. Ou seja, o mal não está em Deus, o mal está no homem. Não podemos colocar Deus no poder de nossas decisões, né? Porque quando é questionado, então, se a gente tem o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio vem de Deus, se eu pratico o mal, então o mal é de Deus? Não, o mal é nosso. Não vamos culpar Deus por isso, né? Em Gênesis, isso já, a gente vê que lá atrás, em Gênesis, estava escrito assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Quando a gente faz coisas boas, é difícil não ser aceito, né? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. A gente vai errar e provavelmente vamos ter que reparar isso mais dia menos dia. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Porque a maior parte do nosso livre-arbítrio, onde a gente acaba se perdendo, são nos nossos vícios,
nas nossas más tendências, nos nossos desejos, que a gente às vezes não consegue controlar. E é isso que diz aí, e sobre ti será o seu desejo, ou seja, o seu desejo vai te vencer. E se ele te vencer, você deve dominar. Esse trechinho, eu coloquei ele inteiro, que é um trecho da parte do capítulo 10 do livro 1, que não tinha como eu resumir mais, eu achei melhor colocar o texto. Conforme o capítulo 10 do livro 1, Agostinho relata o domínio da mente sobre as paixões, e que a virtude está acima de qualquer vício. Então ele fala aí nesse momento do domínio, né, da mente sobre as paixões. A gente tem o domínio sobre isso. E a virtude, quando a gente domina, né, as paixões, a gente consegue atingir a virtude, é uma conquista a virtude. Também diz que nada coloca a mente como escrava das paixões, senão a própria vontade e o seu poder de decisão, que é o livre-arbítrio. Deus, em sua supremacia e virtude excelsa, não constrangeria a mente humana a ser escrava das paixões. Com isso, nada tornaria a mente cúmplice da paixão, a não ser a sua própria vontade. Ou seja, nós somos donos da nossa vontade e das nossas paixões, fazer com que a nossa vontade sobreponha as nossas paixões, para que a gente consiga sempre caminhar no sentido do bem, de fazer coisas boas, de obter um crescimento moral. A pergunta 909 do Livro dos Espíritos, ela diz assim: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim, algumas vezes com pouco esforço até. É a vontade que lhe falta. Como são poucos dentre vós que se esforçam. Né? Então os Espíritos respondem para a gente que o esforço nós não estamos muitas vezes fazendo, que a vontade de fazer esse esforço é nossa. Então nós temos sim como vencer as más tendências. Eu coloquei esse videozinho aqui, muita gente deve conhecer, mas eu acho que estava assim no ponto para esse assunto. Esse é o Mário Sérgio Cortella, não sei se todos conhecem, ele é um filósofo também, e ele conta um casozinho aí interessante. Nenhum e nenhuma de nós é imune à fratura ética. E eu venho dizendo, e aí passo de novo para o Clóvis, algo em vários lugares. Né? Uma das pessoas que eu mais admiro na minha história é um ex-prefeito da cidade de São Borja. Vocês sabem que São Borja, no Rio Grande do Sul, é uma cidade de fronteira. E durante as ditaduras do Brasil, especialmente a ditadura Vargas, né, de 37 a 45, depois a militar de 64 a 84, cidades que são consideradas de segurança nacional, como capitais, fronteira, mananciais, área de porto, o prefeito ele não era eleito, ele era escolhido pelo ditador ou pela estrutura de direção ditatorial. E há um prefeito de São Borja, aliás, São Borja, a cidade do Getúlio, de João Goulart, etc., que um dia, nomeado pelo Getúlio, mandou um telegrama para o Rio de Janeiro, onde era a capital federal na época, que é absolutamente genial. Esse telegrama está no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. O telegrama diz algo que eu acho que é a melhor compreensão sobre ética em relação a dilemas que eu já vi, e que tem a ver, é claro, com a questão central de eu ter de abdicar ou não. O telegrama diz o seguinte: presidente, preciso da vossa ajuda. Cada homem tem seu preço e eles estão chegando no meu. Você tem um preço e eu tenho um preço. Aceitar que paguem é escolha. Há milhares e milhares e milhares de pessoas no dia a dia que se levantam, vão trabalhar, se deparam com situações em que poderiam ser indecentes, nojentas, corruptas, violentas, e não o são. A ocasião não faz o ladrão, ela apenas revela a escolha que ele fez antes que a ocasião viesse à tona. E nesta hora, nenhum e nenhuma de nós é imune, porque para fazer boas escolhas éticas é preciso, como diz o Clóvis, e por favor, queria que falasse um pouco agora, é preciso abdicar de alguns apetites. Esse abdicar de alguns apetites está justamente dizendo onde a gente tem que sufocar nossas paixões ou nossas más tendências, né? Então, mesmo a gente tendo aquela tentação de eles estão chegando no meu preço,
a escolha seria da pessoa, aceitar ou não, né? A partir do momento que aceitasse, ele se tornaria uma pessoa corrupta, né? Então, é o que ele está dizendo, né? E eu acho interessante ele falar da ocasião faz do ladrão, né? A ocasião não faz, ela revela, porque quando o ladrão fez o ato, ele já tinha tomado a decisão de fazê-lo, né? Eu achei muito interessante isso. No livro 2, já do livre-arbítrio, ele fala que Deus não é o autor do mal, mas do livre-arbítrio, que é um bem. Inclusive, ele faz um comentário que ele fala assim, Deus, né, a gente tem a crença. Em primeiro lugar, ele diz o seguinte, que Santo Agostinho, que é preciso crer para poder entender, e entender para poder crer. Então, ele coloca a fé em primeiro lugar, né, a gente partindo do princípio que a gente acredita em Deus, acredita no Ser Supremo, maior, que é soberanamente justo e bom. Então, partindo-se desse princípio, Deus, se ele fizesse o mal, ele brinca no livro, até o mal seria bom, se fosse Deus quem o fizesse. Né? Então, a gente tem que partir também deste princípio de Deus só faz coisas boas. A vontade boa, né? Ele cita, vontade boa, nos leva a vivermos em retidão e honestidade, e a alcançar a sabedoria para vencer as tendências inferiores. Mas se tudo, ele pergunta, Evódio pergunta, mas se tudo que Deus criou é bom, como podem existir coisas más? As coisas em si não são más, mas sim o uso que fazemos delas é que as tornam más. Ele cita o exemplo, crês que seria preciso condenar o ouro e a prata por causa dos avarentos? Especialmente quando se vê um médico fazer bom uso do fogo e um envenenador o uso criminoso até do pão? Ou seja, são os objetos aí, ou é o fogo, ou é a coisa que é mal, ou é o uso que o homem fez daquilo, né? Então, é a nossa decisão de como nós vamos usar as coisas, como nós vamos falar, como nós vamos... A decisão é nossa. Se Deus nos deu o livre-arbítrio e por ele é que pecamos, por que Deus daria à sua criação algo que o levasse a fazer o mal? Só lembrando que tudo isso são perguntas, né, um diálogo do livro, e são reflexões filosóficas sobre o assunto. Eles chegam à resposta, ó, para o homem agir virtuosamente, teria que ter vontade livre, senão não haveria virtude, não haveria progresso moral, afinal, aprendemos com nossos erros, vindos de decisões equivocadas. Se tudo fosse só bom, o homem não aprenderia nada. Mal, ele chegar à conclusão que não seria, porque Deus não faria, não nos criaria para fazer mal, partindo de que Deus é soberanamente justo e bom. Então, são as coisas que nós aprendemos com os nossos erros que a gente consegue construir a virtude. E o que é virtude? Coloquei, inclusive, que é muito popular, a Wikipedia, né? Virtude é uma qualidade moral particular, uma capacidade exclusivamente humana, ausente nos outros animais, os quais são regidos apenas pelo instinto. É uma disposição estável de praticar o bem. Segundo Aristóteles, é uma disposição adquirida de fazer o bem, e se aperfeiçoa com o hábito. No Livro dos Espíritos, de novo, a questão 121, a pergunta 121, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não teriam eles o livre-arbítrio? Ele quis dizer assim, tem espírito bom e tem espírito mau. Então ele está dizendo que o espírito mau já era mau, sempre foi mau, e que o bom sempre foi bom. A resposta é a seguinte, Deus não os criou maus nem bons, criou-os simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria.
Já, se a gente pegar o livro 3, que é a terceira parte do livro do livre-arbítrio, o tema é o livre-arbítrio como um elemento positivo para se aproximar de Deus. E nesse livro, Evódio começa a questionar muito a questão do motivo, então, por que se o homem tem a capacidade de optar pelo bem, por que então muitos têm muita tendência a se afastar de Deus? Por que isso acontece? Né? Buscando essas respostas para o impulso do homem para afastar-se, como posso ser livre para escolher se Deus sabe tudo o que vai acontecer? Nesse ponto, ele partiu do que a gente fala de Deus ser onisciente, saber de tudo o que a gente faz, saber as nossas tendências, saber o que vai acontecer. Ora, se Deus sabe que tudo que eu vou fazer, para que eu vou batalhar os meus vícios, sendo que eu vou errar do mesmo jeito? É mais ou menos o questionamento dele. E Agostinho, ele fala, Deus sabe o que vai acontecer, mas não interfere, não tirando a livre liberdade de optar. Mesmo Deus sendo onipresente, onisciente, ele saber de tudo, principalmente porque a gente aqui acredita na reencarnação, e nós temos já, em todas as encarnações, a gente sempre traz os nossos resgates de outra vida para a gente tentar corrigir. Então, isso tudo, quando a gente vem para cá, Deus sabe de tudo, sabe das nossas más tendências, sabe onde a gente pode tropeçar e cair, sabe de tudo. Mas ainda assim, a gente estando aqui, dispostos à mudança, dispostos a fazer de novo, né, e tentar acertar, e podemos acertar. Não é certo, não é determinado, como diz o determinismo, não é determinado que nós vamos errar. Nós podemos mudar o nosso curso de acordo com as nossas decisões. Nada é fadado ao mal. Essa questão, eu vou até dar uma olhadinha no relógio, mas eu acho que eu não vou poder falar sobre ela. Ela é muito... Ixi, acho que eu fiz besteira. Eu vou falar só essa primeira parte, que eu tenho medo de não dar tempo, tá? A questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim. O homem não é fatalmente conduzido ao mal. Ou seja, não está determinado, já não nasceu determinado a uma coisa ou a outra. Os atos que pratica não estavam escritos. Os crimes que cometem não são o resultado de um decreto do destino. Ele pode, como prova de expiação, escolher uma existência em que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio em que estiver situado, seja pelas circunstâncias subsequentes, mas será sempre livre de agir como quiser. Cabe à educação do ser, né, combater as más tendências, e ele o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza da moral do homem. Tem só uma frase que ele diz que eu gostaria de passar, que é essa aqui, ó. Semelhante doutrina, se verdadeira, ele está dizendo assim, se o homem nascesse a fatalidade, né, tivesse tudo pré-determinado e não tivesse como mudar. Se essa doutrina fosse verdadeira, representaria a destruição de toda a liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem, nem mal, nem crime, nem virtude. Deus, soberanamente justo, não poderia castigar as suas criaturas por faltas que não dependiam delas. Essa frase é importante para o último vídeo que a gente vai ver. Deus, soberanamente justo, não poderia castigar as suas criaturas por faltas que não dependiam delas, nem recompensá-las por virtudes que não teriam mérito. Porque a virtude é conquistada desta forma, a gente conduzindo sempre, sufocando as nossas más tendências e etc. Então a gente vai construindo virtudes com isso. Essa, ele fala, até frisei lá em cima, caráter é uma construção. O caráter é uma virtude, que a gente também constrói. Por isso, o caráter, ele é uma construção. Ele não é um fato de nascimento que vai contigo até o teu final. Portanto, caráter também é escolha.
Em 2012, durante uma maratona na Espanha, Fernandes Anaya surpreendeu o público. Ele era o segundo colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutai, que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. O que fez o espanhol? Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente e o empurrou até a vitória. Um jornalista veio com o microfone e disse assim: por que você fez o que fez? E o menino espanhol disse: fiz o quê? Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores de conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu, disse: mas por que o senhor fez isso? Ele disse: isso o quê? Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse outra coisa a fazer do que aquilo que ele houvera feito. O jornalista insistiu: o senhor deixou ele ganhar? Ele disse: eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Mas ele falou: então, mas ele estava distraído. Ele disse: então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo? Quieto, sem câmeras. Aliás, ele disse uma coisa mais interessante: se eu subisse no pódio, no lugar de número 1, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Mas aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi em 2012. Ele disse: se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê? Porque a mãe é o último reduto que você não quer envergonhar. Seja sua mãe quem for ou quem foi, se aquela pessoa que te deu a luz, isto é, que te trouxe ao mundo, se ela ficar com vergonha de ter te parido, é porque você não presta. Não presta para quê? Para conviver, para estar junto, para ser gestor público ou privado, para ser professor, para ser marido ou esposa, para ser amigo ou amiga. A mãe é o último reduto. Pode parecer romântico, mas a vergonha, ela tem uma fonte matricial, que é o mais fundo do teu eu, que é aquilo que te gerou. Não quero fazer aqui um tolo elogio à questão da maternidade em si. Eu estou falando de outra coisa. Aquilo que você não quer envergonhar. Immanuel Kant, grande filósofo alemão do século XVIII, tem uma frase que é estupenda. Ele dizia, e esse é um princípio que vale para qualquer lugar, ele dizia: tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Claro que ele não está falando contra sigilo e privacidade. Ele está dizendo: tudo que não puder contar como fez. Porque se alguém ficar sabendo, você vai ficar com vergonha de ter feito. Então nem faça. Nesta hora, eu citei várias vezes algumas religiões. É bem interessante, né? Ele é até mais compridinho, mas eu peguei uma parte que fala exatamente sobre as escolhas, né? O rapaz, ele teve uma fração de segundo para empurrar o outro para frente. Foi uma decisão que ele tomou. Ele podia ter dado um passo à frente. E, por outro lado, aquele que empurrou falou: fiz o quê? Ele tinha valores de virtude tão elevadas, como ele disse, não fazia nem sentido a pergunta para ele. Porque ele já tinha atingido naquele ponto, né, um patamar dessa virtude dele que já era uma coisa natural para ele. A pergunta 843, do Livro dos Espíritos também, o Kardec pergunta: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? A gente já percebeu que sim, né? Pois se ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, né? Vamos dizer, é o que dá graça para a gente, né? Ter o poder de decisão, o poder de conduzir a nossa vida. É óbvio, né? Como a gente viu na palestra do Alain, que somos sim influenciados. Dependendo de nossas fraquezas, a gente pode ceder a influências más, ou até também podemos receber influências boas dos nossos anjos da guarda, né? Mas tudo depende da gente, querer aceitar ou não, né? Esse último vídeo aqui é um vídeo que eu pus, se eu não fiz isso ainda, para dar um nó na cabeça de todo mundo.
Essa é uma cientista, Cláudia Feitosa, ela é PhD em Neurociências Integradas da Universidade de Chicago e fundadora da Neurociência para Desenvolvimento Humano. Ela, antes de mais nada, é uma cientista. Como a gente sabe, a ciência é 1 mais 1 igual a 2 e ainda faz 1000 cálculos para chegar nesse resultado, para comprovar de trás para frente que é isso mesmo. Ou seja, eles não têm aquela frase do Agostinho, crer para entender, e depois que entender, para realmente, verdadeiramente crer, né? Então, temos que partir desse princípio. Mas a fala dela é muito interessante, com tudo o que eu disse atrás, vocês vão perceber aonde que está a diferença da ciência, né? E aonde está os ensinamentos, né, que a gente tem dos espíritos, os ensinamentos que a gente tem da Bíblia, né? Então, dá para a gente perceber bem a questão do livre-arbítrio. Imagine um homem que, de repente, se transformou num pedófilo. Um homem de família. Ele começou a prostituir crianças e assediar a própria sobrinha. Obviamente, ele foi condenado e foi levado por um programa de reabilitação, mas foi incapaz de responder ao tratamento. E então teve a sua prisão decretada. Mas ele pediu uma ressonância do cérebro. A ressonância indicou um tumor numa região do cérebro que é responsável por regular o nosso comportamento social, incluindo os impulsos sexuais. Então foi feita uma cirurgia, foi retirado o tumor e o comportamento dele de pedófilo desapareceu. Passado um tempo, o comportamento voltou. Foi feita uma outra ressonância e o tumor voltou. Uma recidiva de câncer. Então, fica a pergunta, onde está o livre-arbítrio? Esse caso, como muitos outros, abalam a crença quase universal que nós temos em livre-arbítrio. E ele desestrutura toda a organização da nossa sociedade. Do legislativo ao judiciário, nós somos baseados na crença de que temos 100% de livre-arbítrio e somos donos das nossas escolhas. O problema é que o seu cérebro decide o que você vai fazer aproximadamente meio segundo antes de você achar que está decidindo por você mesmo. A sua mente recebe a decisão do seu cérebro e não o contrário. Mas hoje em dia, muitos neurocientistas se dedicam a responder uma outra questão: crer ou não crer no livre-arbítrio? Porque acreditar em livre-arbítrio pode alterar a forma como o seu cérebro funciona e assim modificar o seu comportamento. 2 pesquisadores de Minnesota resolveram fazer um teste. Pegaram um grupo de voluntários e dividiram em 2. Num grupo, eles fizeram que os voluntários lessem textos que induzia a acreditar em determinismo, ou seja, a descrença em livre-arbítrio. E no outro grupo, eles fizeram os voluntários lerem textos que induzia a acreditar em livre-arbítrio. Depois de lidos os textos, os 2 grupos fizeram o mesmo teste. E nesse teste existia a chance de colar. Como eles poderiam colar? Apertando um botão que indicava as respostas corretas. Mas eles foram instruídos pelos pesquisadores a não apertarem o botão e a resolverem os problemas eles mesmos. Terminado o teste, foi feita uma análise para ver a porcentagem de cola. E o que aconteceu? O grupo que tinha sido induzido a acreditar em determinismo colou muito mais do que o grupo que havia sido induzido a acreditar no livre-arbítrio. Mas eles tinham a consciência disso? De forma alguma. A leitura do texto influenciou a forma como o cérebro deles funcionava sem que eles tivessem consciência dessa influência. Esse estudo sugere que crer no livre-arbítrio promove honestidade. Na mesma linha, outros estudos sugerem que crer em livre-arbítrio ajuda a promover a gratidão, reduzir o estresse, reduzir a agressividade e aumentar a cooperação. Estudantes que fizeram curso de neurociência e foram expostos ao debate sobre livre-arbítrio optaram por sentenças menos severas a criminosos. Então, esse estudo sugere que ser exposto ao debate sobre livre-arbítrio aumenta a compaixão. Para a neurociência, até onde a gente sabe, o livre-arbítrio é em grande parte uma ilusão.
e também conhecido como uma construção social. Mas crer nele ou participar do debate sobre ele influencia positivamente nosso comportamento, ajudando a construir uma sociedade mais saudável. Você que tem... É o que estamos fazendo hoje, debater sobre ele, né, e aprender. E nos textos anteriores vocês viram que fala sobre o estudo, né, que quando a gente estuda, conhece melhor essas questões e tende, por vontade própria, a dominar nossas más tendências, a gente constrói virtudes, constrói caráter, como a gente viu. E na questão da ciência, né, óbvio, eles perceberam, primeiro falando do tumor, né? O tumor era uma questão física que muitos podem gerar na dúvida, mas e o pecado? A gente leu um pedaço ali que eu falei, presta atenção que isso vai valer para o último vídeo. Deus não nos culpa, é óbvio que houve um erro, pedófilo, não sei o quê, houve o erro, mas não é a ferro e fogo como aconteceu, porque ele não teve culpa, aparentemente, do que aconteceu com ele, foi uma questão física. No caso da pessoa ter tido a resposta antes de pensar, cai naquilo que o Cortella falou, né, sobre o ladrão. Ele já tinha tomado a decisão antes, e a gente, conhecendo o Espiritismo, sabe de onde vem essa decisão. Vem das nossas várias vivências que possivelmente um dia tivemos essa tendência. Por isso que essa decisão, né, que ele falou, o ladrão, a ocasião só revelou o ladrão por uma decisão que ele já tinha tomado. Ele já tinha essa má tendência antes, a ocasião apareceu, ele foi vencido pela má tendência. Então, por que existe esse choque? A ciência leva tudo a ferro e fogo, então o crer para entender é o que está faltando aqui, né? Então eles falam que não existe, mas por outro lado termina dizendo que eles conseguiram comprovar que o simples debate sobre livre-arbítrio já leva as pessoas à construção de virtudes. Então, já está valendo a pena, né? Mas eu coloquei justamente o vídeo para causar essa dúvida. Então, só para finalizar, Agostinho fala, a liberdade está em optar por fazer, bom uso da vontade para se chegar à verdade, que é Deus. É o entender para crer, né? Eu agradeço demais a presença de vocês, a paciência por ter me ouvido. Eu sei que às vezes a gente falar sobre reflexões filosóficas é meio chato. Eu tentei deixar de uma forma mais branda, mas eu achava muito interessante falar sobre isso. Espero que tenha ajudado a tirar suas dúvidas, Diego. Gente, obrigado, viu? Boa noite para vocês.